Olá, pessoal! Feliz sábado! O meu nome é Kathleen. E o meu nome é Kimberly. E nós moramos em Goiânia. E hoje a nossa lição tá pra lá de especial. Nós vamos aprender sobre escritores de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas Bíblias você tem em sua casa? Talvez uma, talvez 4, talvez 8? E em que língua ela é escrita? Eu acho que em português. Mas você sabia, Kimberly, que há 600 anos atrás não existia Bíblia escrita em português, inglês, nessas línguas modernas de hoje em dia? Nossa, muito interessante! Você sabia que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego e só depois que a Bíblia foi transferida para o latim? Nossa, que legal! E vocês sabiam que João Wycliffe, em 1382, ele escreveu toda a Bíblia do latim para o inglês? Nossa, que interessante! Mas eu fico me perguntando, a Bíblia, que tem tantas páginas, que é tão grande, tão grossa, como será que eles escreviam as Bíblias antigamente? Porque não existiam impressoras. Antigamente, como não existiam impressoras, as Bíblias eram escritas à mão. Se você precisasse de mais um exemplar da Bíblia, você tinha que escrever ela toda à mão. Por isso que era muito difícil ter uma Bíblia. E só as igrejas que tinham a Bíblia. E como não haviam canetas nem lápis para escrever, eles usavam tinteiros para escrever as Bíblias. Vocês sabiam que essa foi a primeira Bíblia impressa em 1456 por John Gutenberg? E Martim Lutero? Quem foi Martim Lutero? Um dia, um padre chamado Martim Lutero estava andando pela biblioteca de sua universidade, folheando alguns livros, quando de repente ele vê um livro estranho, um livro especial. E quando ele chega mais perto, ele vê que é a Bíblia. Antigamente ninguém tinha uma Bíblia, só quem tinha uma Bíblia eram os padres, os bispos, eram os únicos que liam a Bíblia nas igrejas. E antigamente a Bíblia era escrita em latim, então muitas pessoas não entendiam, porque não falavam latim. E Martim Lutero olhou para aquela Bíblia e não pensou duas vezes em ir lá e começar a folhear aquele livro. Quando ele ia lendo, cada página que ele passava, cada letra que ele lia, ele sentia um amor no seu coração. E ele às vezes parava para dizer: Senhor, me dê só uma oportunidade para ter um livro desses. E ele não estava sozinho. Tinha anjos do seu lado que ouviam o seu clamor e levavam a Deus os seus pedidos e as suas orações. E você como Martim Lutero, que quando viu a Bíblia pela primeira vez, ele se apaixonou, ele agradeceu a Deus? Ou você é aquelas pessoas que já tem um monte de Bíblia, que não liga, é só uma coisa barata, que todo mundo tem? E que você pode substituir por uma nova que é fácil de achar? Martim Lutero e muitos outros cristãos não tinham a Bíblia para corrigir os erros, para ver se algumas coisas que falavam na igreja deles era verdade. Mas Martim Lutero agora tinha a Bíblia. E o que ele viu na Bíblia que revelou que algumas coisas que falavam na igreja dele não eram verdade? Isso pode parecer só uma frasezinha, o justo viverá pela fé, mas isso mudou muita coisa na vida de Martim Lutero. Antigamente, nas igrejas romanas, os padres, os bispos falavam que para você ter a salvação, você precisaria pagar, você precisaria sofrer muito. E isso não é uma realidade. Tanto que esse trecho fala que para você ir para o céu, que o justo, que quem ama Jesus de verdade, só precisa ter fé e precisa amar Jesus verdadeiramente.
E antigamente as igrejas romanas não pregavam isso. Falavam que para você ter a salvação você precisaria fazer muitas coisas, você precisaria pagar, dar a oferta a todos os cultos, que você precisaria dar uma grande quantia para a igreja. Eles pregavam isso, e isso é uma coisa que não é verdadeira. Martim Lutero tinha um presente valioso para dar aos alemães. Qual era esse presente? Lutero completou sua tradução do Novo Testamento, levando o Evangelho mais a fundo para todos os alemães. E os alemães receberam esse presente com um grande amor no coração para quem queria saber a verdade. E esses presentes também eram versos. Salmos 119, 103. Mais doce como mel em minha boca. Salmos 119, 127. Mais que o ouro. Salmos 119, 162. Como alguém que encontra um grande tesouro. Depois que o povo alemão começou a ler a Bíblia, o que aconteceu, Kathleen? Deus enviou a luz e deu o entendimento da palavra de Deus a eles. Então, depois que os alemães começaram a ler a Bíblia, eles viram que algumas coisas que a igreja romana fazia não era certo, e eles começaram a compreender a verdade pura. Então foi isso, e a nossa lição não para por aí. E agora nós vamos ter as outras lições com vários amiguinhos de várias igrejas. Eu sou a Anne, eu tenho 10 anos e sou da igreja de São José, Goiânia. No tópico de segunda-feira, nós vamos aprender sobre os escritores de Deus. Você conhece todas as pessoas que escreveram a Bíblia? Vamos lá! Moisés, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Ruth, ela colhia cevada no campo de Boaz. Daniel, ele foi governador de toda a Babilônia. Pedro, ele era um pescador. Lucas era um médico. Mateus era um coletor. Davi se tornou rei. E Esther era uma mulher. Ela era fiel a Deus e se tornou rainha. Na segunda questão, nós vemos que muitas pessoas, homens e mulheres, foram escritores da Bíblia. Mesmo não se conhecendo, Deus os abençoava e eles tinham pensamento que vinham do alto. Terceira questão, você conhece alguma costureira? Antigamente existia uma mulher chamada Tabita, mas algumas chamavam de Dorcas. Ela fazia muitos vestidos e blusas maravilhosas, mas um dia ela ficou tão doente que morreu. Pedro foi chamado para ir até lá. Os pobres que não tinham roupa, comida ou até mais coisas, ela gostava de ajudá-los, fazia vestidos, blusas, saias, chapéus. E eles usavam, ficavam muito felizes. Mas quando ela morreu, eles ficaram muito tristes. Pedro, ao chegar, viu um monte de pessoas chorando. E as pessoas mostravam os vestidos que ela tinha feito. Então, Pedro orou. E então, Deus ouviu a oração de Pedro. Para a glória de Deus, Tabita ressuscitou e continuou a ajudar todas as pessoas que precisavam. Essa história nos ensina que eu e você podemos ser assim. Tchau! Olá, eu sou o Luca da Igreja de Asa Norte de Brasília. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro tópico da lição Pequeno Pesquisador, com o tema Um jovem é escolhido. Por que Deus pediu aos seres humanos que escrevessem um livro tão importante como a Bíblia? É para passar a mensagem de Jesus para todo mundo e que todo mundo consiga a salvação. Quando Jesus falou para Jeremias que era para ele ser um profeta, ele era muito jovem. E Deus falou lá: Jeremias, hoje eu estou te chamando para você ser um profeta para mim. Aí ele falou: mas eu sou muito jovem, eu não consigo falar, não vou conseguir fazer as coisas que um profeta faz. Aí Jesus falou: tudo que eu falar para você fazer, você vai conseguir fazer.
Tudo que eu disser para você, você vai dizer. Jeremias entendeu que ele ia conseguir ser um profeta. E esse foi o tópico de hoje. Olá, pessoal! Meu nome é Amanda, tenho 12 anos e eu congrego na Igreja da Fama em Goiânia, Goiás. E o tema da nossa lição de hoje é mapa e bússola. Como sabemos, os marinheiros, os capitães de embarcações, eles utilizam bússolas para que não coloque os seus tripulantes em perigo e para que eles não se percam. E também nós temos os GPS, que são mais atuais. Só que eles também podem nos trazer um problemão, porque eles podem ficar sem sinal. A bússola nunca falha. Assim como a bússola, a Bíblia é o nosso GPS, porque ela nos mostra o lugar que devemos seguir. Ela nos mostra os atalhos sem volta. Ela nos mostra a direção certa para o céu. E se nós lermos ela, nós não teremos desculpa para que percamos o nosso rumo. Nós não teremos coisas para a gente dizer como desculpas, tipo, eu não tive instruções, eu não tive nada para me ajudar. Não é verdade. A Bíblia, ela nos traz um verso que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito isso em Salmos 119, 105. Vamos para as perguntas? Hora de pesquisar. Leia os versículos e anote as 7 razões pelas quais a Bíblia foi escrita. Número 1. Para educar. Número 2. Para fazer o homem perfeito, o homem de Deus. Repreender. Para ensinar. Para habilitar. Número 6. Para que possais crer em Jesus, o Filho de Deus, e tenham a vida por ele. E número 7, para o nosso ensino. Vamos refletir agora. Você consegue lembrar de alguma experiência quando seus pais usaram um versículo da Bíblia para corrigir seus erros? Eu, infelizmente, não lembro de nenhuma, mas eu sempre aprendo com os meus erros. E eu aprendo que isso não agrada a Deus, então eu não faço mais. Então, eu espero que vocês aprendam com os seus erros e também aprendam com os versículos da Bíblia. Oi, feliz sábado! Meu nome é Lívia e eu sou aqui de Catalão, Goiás. Hoje eu vou falar sobre a história de Quinta, que é a minha tarefa. Bom, e fala sobre que muito em breve Deus irá usar meninos e meninas para pregar o seu evangelho por toda parte. E quando a chuva serôdia cair sobre a gente, milhares de crianças e adolescentes irão viajar pregando a sua palavra, como o sábado, a marca da besta, a saúde, a mensagem da justiça pela fé e também a sua segunda vinda. Então, se você confiar em Cristo agora, ser fiel agora, você vai ser um pequeno pesquisador e falar da palavra de Jesus. Mas para isso você precisa orar, ler a Bíblia e meditar todos os dias. E se você fizer isso, você vai ser como Jeremias, Daniel, Davi e Lutero. Olá, feliz sábado. Meu nome é Vinícius Gabriel e sou da Igreja de Palmas. E hoje vamos descobrir alguns nomes de alguns homens que escreveram livros ao texto da Bíblia. E vamos começar por Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Quem escreveu Jó foi Moisés também. Quem escreveu Josué
foi o próprio Josué. Quem escreveu Salmos 22 foi Davi. Quem escreveu Salmos 74 foi Asaf. Quem escreveu Salmos 90 foi Moisés. Quem escreveu o capítulo 4 de Daniel foi Daniel. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Quem escreveu Cartas aos Romanos foi Paulo. Quem escreveu Cartas aos Hebreus também foi Paulo. Quem escreveu Apocalipse foi João. E essa foi a lição dessa semana. Espero que venhamos aprender mais e mais com o Senhor. Amém. Oi, hoje estou aqui para falar a parábola dos dois fundamentos. Deus comparou dois homens. Um homem construiu sua casa sobre uma rocha. Veio chuvas fortes, encheu-se os rios, assoprou-se ventos fortes e a casa não desabou. Este foi o homem que ouviu a palavra de Jesus e a praticou. Houve outro homem que construiu sua casa sobre areia. Veio uma chuva forte, encheu-se rios, assoprou-se ventos e a casa desabou. Grande foi sua ruína, pois aquele foi o homem que ouviu a palavra de Jesus e não a praticou. Esta parábola está escrita no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até 27. Oi, hoje eu vim falar a minha história favorita da Bíblia, que é uma história assim que eu acho muito linda, eu nunca canso de ver ela. É a história de Raabe, uma cananeia que largou toda a vida dela em Jericó, todos os deuses, tudo aquilo que não era do agrado de Deus, para ir morar num acampamento para aceitar, né, as crenças, para praticar e para aprender mais sobre nosso Deus. Bom, a história fica em Josué, no capítulo 2, do verso 1 até o 21. E conta bastante sobre ela, né, sobre a vida dela, que ela sofria muito, né, por causa do cargo dela, da profissão dela, né. E conta que ela ajudou os espias para eles conseguirem sair de vida da cidade, porque já tinham descoberto eles. E ela foi e abrigou eles na casa dela, que era um lugar que ninguém ia imaginar, né, que ia abrigar espias. E mostra que ela conseguiu aceitar as nossas crenças, mesmo tendo que passar dificuldade, mas ela conseguiu aceitar, e com essa história eu consigo aprender que a gente, mesmo quando tá em tempo difícil, mesmo quando a situação aperta, que a gente tem que crer em Deus, porque Ele é a nossa única salvação. E é isso, que nós podemos crer nele, que nós sempre podemos buscar a Ele, como a Raabe fez, nos arrependendo de nossos pecados, que ela largou toda a vida dela em Jericó, abandonou tudo que ela viveu para viver uma vida nova, né, ao lado de Deus. E é uma história que eu fico muito feliz quando eu ouço, porque é uma história que ensina que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? E, como a Raabe, não praticá-los novamente. Porque se nós praticarmos, vai ser a mesma coisa de não ter pedido perdão e não ter se arrependido verdadeiramente. E é isso. Tchau! A Bíblia com martelo, pedreira despedaçar, é leite, pão e vinho, uma lâmpada me guiar, espada de 2 gumes, um espelho para eu me ver. Tudo isso a Santa Bíblia é, para mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que brota no coração e é o alimento para mim.